Deus. Amém. Amém, irmãos. Glória. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Para Ele, para Ele, para Ele, para Ele, para Ele. A Ti toda honra, a Ti toda glória, todo louvor, toda adoração a Deus. A glória de Deus. A glória de Deus, ela transforma. A glória de Deus, ela nos transforma. Quando você entra na presença de Deus, você pode sentar, pode ficar à vontade, amém? Quando você entra na presença de Deus, quando você fala sobre Ele, quando você busca a presença, você quer aprender, você quer estar perto, a glória dele, ela te transforma. A glória de Deus, ela é manifesta de várias formas, de várias maneiras. Ela se manifesta quando você abre a janela do teu quarto pela manhã. E o seu quarto está tudo escurinho, aí você abre a janela assim, entra o sol da manhã, entra o brilho da manhã, e até te ofusca, né, a tua vista. E você olha, e aí a sua vista começa a se adaptar, e você começa a ver o céu azul, o brilho do sol. Você ouve os pássaros cantando, você vê as árvores, você vê as plantas, você vê as cores. A glória de Deus se manifesta. Você tem que agradecer a Deus, porque você todo dia pode acordar e contemplar a glória de Deus, amém? Amém? Ufa! A gente entra para pegar uma palavra, aí Deus já pega você, o Espírito Santo já pega você também, no meio do louvor, no meio da adoração, porque é onde a glória de Deus se manifesta realmente, poderosamente. Ela se manifesta de várias maneiras, mas uma delas é durante o louvor, durante a adoração. E você pode sentir a glória dele. A glória dele, ela muda vidas. Ela veio para mudar vidas. Para mudar vidas. Jesus Cristo veio para salvar, né? Ele veio e Ele fez esse trabalho de salvação, né? Ele morreu numa cruz por nós. Estava lembrando hoje, eu vi um pessoal ali fazendo uma reunião. Eu estava lembrando que quando lançou o filme Paixão de Cristo, eu fazia parte do conselho de pastores, a gente estava sempre envolvido nos eventos. Eu estive lá no Cine Nelly, ainda era o Cine Nelly. Aí falei, viu, você não fazia uma sessão especial para nós aqui, só os evangélicos na época, né? Para a gente estar aqui junto e assistir esse filme aqui numa tarde. E aí o cara topou e fez num sábado, acho que foi num sábado mesmo, à tarde, se não me falha a memória. E todos conhecem o filme Paixão de Cristo. Mas o que me chamou a atenção foi quando o filme acabou tudo, passaram-se os créditos, a gente começou a sair, a gente saiu, o pessoal indo embora, e eu indo embora também. Eu parei assim, olhei, e um pastor, da época da Assembleia de Deus, um pastor já, de uma certa idade já, um pastor sênior, daquela igreja, sentado, olhando para a tela do cinema, já tinha acabado, todo mundo estava indo embora, e ele ainda, boca aberta, olhos arregalados, né? Eu falei assim, nossa, pegou o negão. Ele era um negão forte, abismado, boquiaberto, porque acho que ele nunca tinha entendido o sofrimento de Cristo como foi expresso naquele filme. Eu olhei assim, você, negão, você achava que era fácil, você achou que foi molezinha, né? Você achou que era, né? Você achou que foi fácil? Não foi fácil o sofrimento de Cristo para nossa salvação, aquele momento na cruz. Eu já fiz, não sei se você já tentou fazer isso, mas eu já tentei me colocar no lugar dele, né? Analisando os passos, os momentos que ele passou, o momento dos açoites, o momento da humilhação, o momento de traição, né? Eu tentava me colocar no lugar dele,
e tentar viver um pouquinho daquelas dores, né? E vou falar para você que terrível, né? Se você fizer um exercício de mental, né? E tentar se colocar no lugar de alguém, quando você tem, isso é legal, quando a gente tem misericórdia, quando a gente se compadece de alguém, a gente se coloca no lugar daquela pessoa, né? Eu já tentei várias vezes fazer isso, algumas vezes fazer isso com relação ao que Cristo passou, né? E o pior momento, eu imagino que ele numa cruz, já próximo a consumar todo o seu plano de redenção, de salvação, ele receber nele, que era puro, inocente, sem nenhum pecado, receber toda a sujeira do mundo, todo o pecado, toda a maldade, toda a ira, toda a ganância, tudo aquilo que é nojento, podre, sujo, receber naquela criatura pura e santa. Santo, 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 santo é o Senhor. Eu creio que ele precisou acontecer isso. Pai, por que me abandonaste? Ele disse, né? Precisou que naquele momento todo o pecado do mundo viesse sobre ele, porque foi a única maneira dele redimir os nossos pecados, morrer por mim e por você. Amém? Mas durante toda a vida dele, ele teve um objetivo, um propósito, né? Que o final era esse. Mas em todo momento ele sempre buscou e procurou nos ensinar algo, né? Nos orientar. Faça isso, faça aquilo, busca a justiça de Deus, levanta-te, anda, não peques mais, vai, a tua fé te salvou, sai, Lázaro, sai aí, sai para fora. Jesus sempre foi dizendo e foi sempre nos orientando, nos ensinando como ter uma conduta, como mudar a nossa vida, né? A glória de Deus, ela nos transforma. A glória de Deus, ela nos transforma. A glória de Deus, ela se revela a todos aqueles que o buscam. Põe para mim Mateus 16. Versículo 18. Versículo do 15 ao 18. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizei que eu sou? 16. Próximo, por favor. E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. 17. Ao que Jesus afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou por sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. A glória de Deus, ela é revelada àqueles que o buscam. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus disse: você é Pedro, né? E então há um ida e volta. Houve uma revelação da parte de Simão, e ele diz: não foi a carne ou o sangue que te revelou isso, mas foi o meu espírito. E eu afirmo que você é Pedro, e sobre esta rocha, sobre esta pedra, sobre esta palavra, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja. A glória de Deus, ela se manifesta quando você busca, você quer conhecer as coisas de Deus, você quer entender o porquê das coisas, você busca a presença de Deus, busca a glória de Deus, e você terá revelado, porque ela se revela aos que o buscam. Coloca para mim, por favor, Êxodo 33, a partir do 18. Moisés suplicou a Yahvé: rogo-te que me reveles a tua glória. Era o desejo de Moisés. Moisés era fissurado. A partir do momento em que ele viu uma sarça ardendo, a partir daquilo ele começou o que é isso? Que pode ser isso? Quem é esse Deus? Ele queria conhecer. Moisés conheceu a glória do Egito, né? Quando nós falamos em poder, ele conheceu, né, todas as pirâmides, toda a arquitetura, toda a arte, toda a riqueza, todo o tesouro, né, todas as conquistas. Era um exército poderoso, e Moisés foi criado no meio da realeza. Ele era um rei, ele teve toda a formação militar, toda a formação para ser
um dos herdeiros ali de Faraó. Ele não foi qualquer um, ele conheceu a glória de Faraó. Mas quando ele, a partir do momento em que ele viu uma sarça ardendo no deserto, aquilo incendiou nele, queimou nele. Eu quero ver a glória desse Deus, daquele que depois é reconhecido como o eu sou. Num determinado momento, Moisés diz a Deus: não, se o Senhor não for comigo nessa luta, nessa peleja, se o Senhor não for comigo para fazer esse propósito, ir até Faraó e libertar o povo, nem manda eu ir, mas eu peço ao Senhor, suplicou Yahvé, rogo-te que me reveles, me mostra a tua glória. Aleluia. Próximo. E o Senhor orientou: farei passar diante de ti toda a minha benevolência, e diante de ti proclamarei o meu nome. Yahvé, o Senhor, já se revelou a Moisés: eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Mostrarei a você toda a minha benevolência, toda a minha bondade. Eu farei passar diante de você a minha bondade. Quantos querem? Quantos desejam a bondade de Deus sobre a sua vida? Oh, glória a Deus. Diante de ti proclamarei o meu nome, Yahvé, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu decidir ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. É muito melhor você agradar a Deus, é muito melhor você buscar a Deus, é muito melhor você ter o desejo da presença de Deus, da glória de Deus. Acrescentou: não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. Próximo. E concluiu o Senhor: eis aqui um lugar, um bom lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. Próximo. Quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha. É cuidado, é zelo. Deus tem cuidado de você. Deus tem o desejo de te proteger de todas as maneiras. Mesmo quando você for ver a glória de Deus, estar diante da glória de Deus, do poder de Deus, que é algo, fogo consumidor, Ele, de alguma maneira, Ele acha uma solução para te proteger. Amém? O poder dele é ilimitado, e nós precisamos de proteção para chegar diante dele. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, não é assim, só chegar e chegar. Não, tem que ter uma preparação, Adilson. Não é? Eu gosto muito do Adilson, quando ele fala: Cláudio, vem aqui, senta aqui, fica aqui um pouquinho afastado. Ele faz isso comigo quando eu vou ministrar a palavra. Ele fala assim: senta aqui, sabe por quê? Porque as pessoas chegam na igreja e elas não estão no mesmo espírito que você está buscando a presença de Deus, está buscando a palavra dele, e as pessoas estão vindo, às vezes vêm do trabalho, vêm atribulado. Então ele tenta me proteger, ele fala: não, vai lá para o cantinho. É assim, Adilson? É assim mesmo. Deus é a mesma coisa, Adilson. Eu vejo Deus na tua vida quando você faz isso comigo, viu, querido? Glória a Deus. E te cobrirei, Deus continuando falando com Moisés: te cobrirei com a palma da minha mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da minha mão, e me verás pelas costas. Minha face toda a vida não poderá ver. Aleluia. Moisés, então, Deus passa, Deus coloca ele na fenda de uma rocha, cobre com a mão e passa. E tira a mão, e Moisés vê a Deus pelas costas. Aí eu piro, porque aí eu consigo entender da onde que Moisés, porque segundo a tradição hebraica, irmão, quem escreveu Gênesis? Quem escreveu? Moisés. Segundo a tradição hebraica, foi Moisés. E quando a palavra diz que Deus passa e Moisés vê ele pelas costas, ele começa a olhar e começa a ver todo o passado, todo o plano de Deus, tudo aquilo que Deus fez desde o princípio, e ele começa a escrever: no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia.
sem forma e vazia, e havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e ele começa a escrever, porque ele está vendo a glória de Deus. Deus se revela àqueles que buscam a Deus, aqueles que têm o coração desejoso da presença de Deus. Você quer entender as coisas de Deus? Busca Deus. Eu quero a glória de Deus, eu quero a glória de Deus, eu quero a glória de Deus, eu quero a presença de Deus, eu quero ter entendimento, eu quero ter revelação. Não tem jeito se não buscar, se você não se colocar diante dele, se de alguma maneira você não correr, se você não quiser, se você não ter o desejo, se você não ficar firme, é como um vício. Nós vemos João, um dos três. Haviam 3 apóstolos mais próximos de Cristo: Pedro, Tiago e João. Tem uma musiquinha que diz que tinha um barquinho também, que ela canta assim: Pedro, Tiago e João num barquinho. É para rir, irmãos, é só uma piadinha para a gente quebrar o gelo. Mas havia Pedro, Tiago e João. Eles estavam o tempo todo com Cristo, eles estavam sempre mais próximos, eles tinham mais intimidade. Haviam multidões com Cristo, multidão, fala de 5.000, 7.000 pessoas estavam com ele. Mas daquele meio haviam 70 que ele enviou 2 a 2 para evangelizar. Entre os 70 haviam 12, que eram os 12 discípulos escolhidos para andarem com ele mais próximos. E desses 12 haviam 3, Pedro, Tiago e João. E João é um deles, o apóstolo do amor. Nós vemos João, o único que nós vemos na cruz é João, na crucificação. É o único que está com ele até os últimos momentos, é João. João é aquele que diz que durante a ceia se reclinava sobre o ombro de Jesus. Era o discípulo amado. Acho que eles tinham ciúme, meu Deus, de João, porque ele era o mais queridinho, era o que estava mais próximo. Moisés escreveu Gênesis, né? E começa Gênesis no capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Só que antes de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, existiu João 1:1. Coloca para mim, por favor, meu querido. João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nas versões mais tradicionais dizem: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Antes no princípio criou Deus os céus e a terra, que foi revelado a Moisés. Houve uma revelação a João, que diz que no princípio, antes de todas as coisas, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2, por favor, querido. E o verbo estava no princípio com Deus. Quem estava com Deus no princípio? Jesus Cristo. Antes de Apocalipse 1:1, nós temos João 1:1. Amém, irmãos? Deus, ele se revela àqueles que o buscam. E João buscou de tal maneira, coloca para mim Apocalipse capítulo 4. Que ele viu, não apenas antes do princípio, mas ele viu o final das coisas. A intimidade com Jesus, a presença dele foi tão grande, que ele viu não apenas aquilo que foi antes do princípio, mas ele viu aquilo que vem no final.
Glória a Deus, amém, irmãos? Conseguem entender? Estão me entendendo? Estão comigo? A glória de Deus se revela a quem o busca. Olha que coisa maravilhosa. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu. A primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Quantos querem ter revelações do Senhor? Cara, eu sou chapado nisso, eu gosto demais disso. Eu entro na palavra de Deus, eu mergulho e eu busco entre linhas, no meio das vírgulas. Eu quero saber, Pai, o que está mais do que isso aqui que está a letra. A letra ela é muito fria, Pai. Mostra para mim onde está o teu coração nisso. Me leva à sala do trono. Observei, olhei e vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Quem quer subir até a sala do trono? Quantos desejam? Eu desejo, Pai, eu desejo. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua glória. Próximo. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, chapado do Espírito Santo de Deus, tomado, arrebatado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém próximo. Aquele, pois, que estava sentado, tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônico, e ao redor do trono reluzia um arco-íris, parecendo uma esmeralda. Irmãos, é muita presença, você está muita presença de Deus, você tem que estar muito na presença de Deus, você tem que ver muita glória de Deus, para você observar o trono de Deus, o trono como uma esmeralda, uma pedra preciosa. Olhar e ver a sala do trono de Deus, onde Ele governa todas as coisas, onde Ele governa o universo. Oh! Próximo. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos, e via sentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco, com coroas de ouro sobre a cabeça. 5. Do trono emanavam relâmpagos, vozes, trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que estão sobre os 7 Espíritos de Deus. Buscar a Deus de tal forma que Deus te revele as coisas do presente, do passado e do futuro. Que Deus revele o mais íntimo do ser dele, o local onde Ele governa o universo. Aqueles que estão junto a Ele, os planos que Ele tem, aquilo que Ele deseja. A glória de Deus, ela está disponível para aqueles que quiserem. Quando você sentir a presença de Deus, meu amado, entra nela. Ela quer transformar a tua vida. Ela quer transformar você, ela quer te mostrar aquilo que você nunca viu, revelar coisas que você jamais sonhou, que seus pensamentos nunca puderam imaginar, seus ouvidos nunca ouviram, seus pensamentos nunca foram. Não é raso, é profundo. Não é baixo, é alto. Não é curto, é largo. Alto, profundo e largo. Nós precisamos abrir as nossas tendas. Nós precisamos expandir o nosso conhecimento na presença de Deus. Os dias do Senhor estão próximos, amado. Os dias do Senhor estão próximos. Nós podemos buscar, e você pode buscar, e pode ser um crente desses que vai buscar apenas bênção numa igreja. Você pode ser um desses que vai apenas para buscar algo pequeno,
Mas você precisa ser, e Deus quer que você seja aquele que busca coisas grandes, porque Ele quer revelar coisas grandes. O Senhor quer revelar aos filhos dEle todos os planos, propósitos e coisas grandes, inefáveis, que você jamais sonhou, que você jamais pensou, que você jamais ouviu falar. E quando os dias finais se aproximam, essas revelações, elas se tornam mais evidentes, elas se tornam mais palpáveis e mais tangíveis. Nós estamos no momento de sermos instruídos por Deus. Nós estamos no momento de sermos impactados pela glória dEle. A glória dEle, a presença dEle, é a presença de Deus, é a presença de Deus no meio da igreja, no meio do povo de Deus, não a igreja templo, não a igreja prédio, mas no meio do povo de Deus. A presença de Deus é que vai atrair as multidões, é a presença de Deus. Cabe a nós atrairmos com louvores, adorações, fé, esperança, perseverança, vontade, desejo, palavra, ensinamento, aprender, buscar, querer e desejar, e desejar, e desejar. Você precisa aprender a desejar mais de Deus. Eu creio que você quer pouco, eu creio que nós queremos pouco, nós estamos criados ainda no leitinho, ainda na papinha. Precisamos de ter uma comida mesmo substanciosa, né? Algo mais forte, algo que nos alimente, nos coloque de pé. É a glória de Deus, a presença do Senhor, é ela que vai nos ensinar. Você quer ter experiências com Deus? Deus dará experiências com você, e você terá experiências com Deus. Oh Deus, Deus, Ele tem alguns atributos. Na verdade Ele tem vários atributos, né? O amor, perdão, tal, e tantos outros. Mas Ele tem 3 principais, que são onisciência, onipresença e onipotência. Ou seja, onisciência é saber todas as coisas, onipresença é estar em todos os lugares, e onipotência é ter todo o poder do mundo. A glória de Deus transforma por sua onisciência, por Ele conhecer todas as coisas. Eu quero que você leia comigo 2 Coríntios 3,18. E aqui eu peguei carona, uma palavra que eu ouvi aqui outro dia. Mas todos nós, onisciência é pleno conhecimento, amém? Pleno conhecimento. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados, com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o seu Espírito. Aleluia. Nós somos, todos nós, com a nossa face descoberta. Ele está dizendo, sem nenhum disfarce, sendo puros, sendo verdadeiros. Nós entramos diante de Deus, sendo puros e sendo verdadeiros. Você não precisa esconder nada de Deus. Mas pastor, eu sou um pecador, eu tenho tanta coisa da qual eu não me orgulho. Amém? Traga para diante do Senhor. Todos nós com a face descoberta. Você quer saber quem você é em Cristo? Você quer saber quais são os planos e propósitos dEle para a tua vida? Você vem a Deus com a face descoberta, sem um véu, sem nada tampando, rosto aberto, cara lavada, como diz. Traga mesmo diante do Senhor. Ah, mas eu fumo. Traga o cigarro que te acompanha. Ah, mas eu tenho pecado. Traga o pecado. Ah, eu tenho sido bravo, eu tenho sido intransigente, eu tenho roubado. Traga diante do Senhor, apresenta-te diante dEle com a tua face descoberta. Essa é a palavra. Sem máscara, sem uma pintura. Vem puro diante de Deus. Em nome de Jesus, meu querido, quando você se apresentar diante do Senhor, venha com teu coração sincero, não venha com falsidade,
Não venha querendo achar que você está enganando a Ele, não. É melhor você vir diante dEle sujo, do que você dar um tapinha com um paninho só e dar uma limpada. Não sei se você está me entendendo, você está me entendendo. Venha do jeito que você é, com sinceridade, porque se alguém pode transformar, é Ele, é Jesus. Nós entramos diante dEle, com a face descoberta, nós contemplamos como por um espelho. Então nós olhamos no espelho e vemos em nós o que? A glória do Senhor. Ele está dizendo que quando nós olhamos no espelho, se nós vemos com sinceridade, nós olhamos no espelho, nós contemplamos a glória do Senhor. Ô louco, Cláudio, você está ficando doido, chapou agora, é muita buscar o Senhor, você está ficando maluco. Não, quando você olhar no espelho, você vai ver a face do Senhor, porque a tua imagem está sendo transformada conforme a sua imagem, conforme a imagem de Deus, conforme a imagem de Cristo. Estamos sendo transformados com o quê? Com a glória de Deus que cresce a cada dia mais que você entra na presença dEle. E quanto mais você o busca, e quanto mais você o deseja, e quanto mais você quer viver a glória de Deus. E nós sabemos que viver a glória de Deus não é apenas o momento do louvor. Jesus, Ele foi glorificado. Glorifica-te, Senhor, Ele diz, né? Mas a glória de Deus foi cumprir o propósito de Deus, e a glória de Deus se cumpriu em Jesus numa cruz, com sofrimento. Amém? Amém. Se tiver que ser assim, que seja, e nós temos que estar prontos para isso, para que quando a gente olhar para um espelho, a gente não, eu olho para o espelho e não vejo Cláudio mais, mas eu consigo ver um Cláudio sendo transformado. Eu já não me reconheço mais, porque além de mim, acima de mim, à frente de mim, é o Espírito Santo de Deus, que está me transformando de uma maneira crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, aquele Espírito que Ele soprou em nós no princípio, Ele está dentro de nós, e Ele nos transforma. E é necessário que não apenas você veja isso, mas que todos ao seu redor também comecem a observar e falar: algo está mudando no rosto daquele homem, daquela mulher. O que é que está acontecendo com ele? Ele está mudando, ele já não é mais ele. A glória de Deus, ela transforma. É isso que Jesus quer para nós, uma transformação, a metanoia, mudança total de comportamento. Amém, amados? Onisciência, conhecimento. A glória, ela nos transforma também por um dos atributos do Senhor, por sua onipresença. Êxodo 3:12. Não, Salmo 39:16, por favor. A glória nos transforma por sua onipresença, ou seja, amado, Deus sabe todas as coisas, onisciência, e Ele está em todos os lugares. Como eu disse, não há lugar tão profundo, não há lugar tão alto, não há lugar tão largo em que você não o encontre. Ele está em todos os lugares. E o Salmo 139:16, que eu acho que foi escrito antes de Gênesis 1:1 também, ele diz assim: olha, teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existissem. Os olhos do Senhor viram você ainda informe no ventre da tua mãe,
Antes que existisse um sequer dia da tua vida, Ele já tinha registrado todos os seus dias. Ô louco, Cláudio, mas você está falando de predestinação? Sim. 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 Não tenho medo de dizer isso. Todos os nossos dias foram prefixados antes mesmo que um só deles existissem. Deus não tem um plano A e um plano B, Deus tem um plano. Um plano e um propósito para mim e para a tua vida. Mas pode ser que no caminhar, no meio do caminho, eu me desvie desse propósito também, desse plano que Deus faz. Outro plano, para voltar você ao plano original. Entende? Não há um plano A e um plano B. De uma maneira ou de outra, o Senhor, Ele te conduz através de diversas situações. Se você sair dos caminhos que Ele pretendia para você, Ele busca algo para te levar de volta para aquele mesmo caminho, para aquele lugar onde Ele te determinou, para aquele lugar onde Ele predestinou você. Todas as oportunidades da tua vida serão dadas para que você volte ao propósito de Deus. Eu tenho entendido isso. Todas as oportunidades serão dadas. Se você se desviar, Ele vai entrar com alguma coisa, algo vai acontecer. E pode ser bom e pode ser mal. É aí que está. Se nós fazemos a vontade do Senhor é de uma forma, se nós fazemos a vontade, não fazemos a vontade dEle, não estamos na vontade dEle, Ele vai criar uma situação, e talvez Ele tenha que mexer em algo que vai te afetar. Talvez tenha que mexer em algo que vai doer. Mas o final é que você retorne ao propósito de Deus na tua vida. Amém, irmãos? Amém? Está me entendendo? Deus transforma, porque Ele está presente, e sempre esteve presente contigo, querido. Mesmo antes de você nascer, Ele já estava junto de você. Mesmo antes de você nascer, Ele já sabia, já te conhecia, já sabia. Antes do seu embrião se formar, Ele já te conhecia. Todos os seus dias já estavam pré-determinados, predestinados, previstos por Ele. Determinados. Isso é coisa de pai. Isso é coisa de pai que tem carinho. É coisa de criador, é coisa de quem cria com zelo, com cuidado. E que não quer perder aquilo que criou. Não quer perder aquilo que Ele formou. Não quer perder aquilo que veio dEle. Porque nós viemos de Deus. Nós não vamos para o céu, nós viemos de lá. Nós viemos de lá. Glória a Deus. A glória de Deus. Vamos colocar só para a gente, Êxodo 3,12. Eu vou roubar esse versículo do apóstolo. Só partear. Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. A presença de Deus estará contigo todo o tempo da tua vida. Moisés falando, mas como que eu vou chegar diante do faraó e falar para ele: ô meu querido irmão, eu vim aqui porque eu vou levar o povo hebreu embora. Deu o tempo deles aqui. E Deus, qual Deus? Deus, não, Deus eu sou, mandou eu levar eles embora. Moisés perguntando para Deus: como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Eu? Não tem outra pessoa? Como que eu vou chegar diante do faraó e falar: não, liberta meu povo? Porque o eu sou, que eu conheci agora e que eu estou entendendo agora, mandou eu vir fazer isso. Como que eu posso fazer isso? E o Senhor disse para ele assim: olha, eu estarei contigo. Nessa noite nós vamos entender o que importa é estarmos com Deus. O Senhor, Ele nos revela coisas, Ele nos mostra coisas,
mas você pode ficar tranquilo, que em todo o tempo do mundo o Senhor está contigo. Eu estarei contigo, desde antes da fundação do mundo, até o final dos tempos eu estarei contigo. Eu estarei contigo em todos os momentos da tua vida, quer sejam bons, quer sejam ruins, quer você peque, quer você seja santo, quer você faça o bem, quer você faça o mal, o Senhor estará contigo todos os momentos da tua vida. E você pode ter certeza que a hora que você pisar na bola, você pode chegar diante de Deus e falar: Deus, o Senhor está comigo? Por que eu fiz isso? Eu estou arrependido. E Ele é um Pai generoso, disposto a abrir os braços e falar: então vem para mim, que nós vamos mudar a sua situação. Nós vamos voltar você no propósito que eu tinha para você desde o princípio, antes da formação do mundo. Amém? Cara, é muito Adilson. Hoje eu estou no pé do Adilson. Deus é muita revelação, é coisa muito boa. Deus nos ensina, Ele nos mostra. O Evangelho não é um negócio morto, é algo vivo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela não volta vazia, ela tem sempre que cumprir o propósito dela. É como uma flecha lançada. Depois que você lançou a flecha, ela vai acertar o alvo de uma maneira ou de outra. Depois que você soltou, a palavra de Deus é assim, ela vai cumprir o propósito dela. Ela vai entrar nos nossos corações, na nossa alma. É como uma espada afiada, não é? A palavra diz isso, é como uma faca de 2 gumes. E ela penetra juntas e medulas, espírito e alma, e divide espírito e alma, e te mostra, e toca onde tem que tocar. Cirurgia laser, para Deus, isso aí é coisa do passado. Amém? Glória. A glória de Deus nos transforma por sua onipotência. Ela nos transforma pelo poder que Deus tem. Coloca para mim 1 Samuel 1. Esse eu peguei emprestado do Billy. Fortalezas que se formam ao nosso redor e que vêm para nos assustar e para nos amedrontar, que vêm para provar a nossa força ou a força que há em Deus por nós. Havia um certo homem da tribo de... do quê? Nossa, essa para mim é nova. Essa tribo aí, para mim era a tribo de Gate, na minha versão antiga, né? Uma cidade da Filistéia. Mas amém. Vocês têm um nome mais bacana? Que habitava a região, não vou falar isso não. Que habitava a região montanhosa de Efraim, chamada Elcana. 1 Samuel 1:1 não, querido, nossa, por isso que eu fiquei... 1 Samuel 17, versículo 1. Obrigado, hein? Vamos lá, esquece Efraim, esquece. Os filisteus juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar conhecido como Efes-Damim, fronteira sangrenta que ficava entre Socó e Azeca. 2. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam-se no Vale do Carvalho, em Elá, e se posicionaram em ordem de batalha contra os filisteus. 3. Eu preciso ler todo esse texto também, irmãos. Eu não gosto de ficar lendo muito texto comprido, mas eu preciso ler tudo para a gente entender o contexto dele. Os filisteus ocuparam um lado de uma montanha e Israel ocupou o outro lado de outra montanha, e havia um vale entre eles. Os dois exércitos saíram para a batalha. Um se colocou, formação típica de batalha naquele tempo,
um vale no meio, um se colocou de um lado da montanha, outro se colocou do outro lado. Eles armam suas tropas, um fica de frente para outro, e haveria um combate naquele vale. Era normalmente o que acontecia, amém? Próximo. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias, e era da cidade de Gate. Media 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. E trazia as pernas protegidas por caneleiras de bronze. E carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze com um dardo por sobre as costas. A haste de sua lança era semelhante a uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas, e o seu escudeiro caminhava à sua frente. Então Golias parou e bradou às tropas de Israel: por que saístes para guerrear? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem, e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se porém eu vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro e meçamos forças em combate, homem contra homem. Até aí. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta dos filisteus, encheram-se de espanto e temor. Olha, fortaleza. Quantos aqui já sentiram medo? Quantos aqui já ficaram apavorados diante de uma situação? E essa situação é a que nós estamos vendo aqui nesse texto. As tropas saem para combate. As tropas de Israel eram um exército forte, um exército ganhador de muitas batalhas, e certamente ele venceria aquela batalha contra os filisteus, mais uma delas, porque já havia vencido outras. Mas o inimigo, ele ardiloso, ele bolou uma estratégia e um plano. Havia um povo de estatura muito alta, que fala que ele tinha 2,70 metros, 2,90 metros, quase 3 metros de altura. Então saiu um dos guerreiros dele com 3 metros de altura, um gigante, né, com uma lança enorme, um escudo enorme, protegido por armadura de bronze. Era de uma estatura que realmente amedrontava, e ele faz uma proposta, e diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, venha um de vocês contra mim. Escolhe dentre vocês um de vocês. Não vamos guerrear não, para que matar todo mundo? Vamos matar um por um só. Escolhe de vocês um, e esse um venha para cá e lute comigo. Aquele que ganhar, vence a batalha e ganha tudo, ganha a batalha. Aquele que perder, o povo dele, o exército vira escravos. E a gente resolve dessa forma. Olha o medo chegando. Meus amigos, quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes, em quanto tempo nós ouvimos notícias ruins, que nos dão medo. Quantas vezes nós olhamos para uma circunstância que nos espanta, que nos faz mesmo perder o chão. Pode ser uma notícia ruim, algo que Jó falava assim: aquilo que eu temia me aconteceu, aquilo que ele tinha medo aconteceu, aquilo que você teme. Semana passada, eu estive no médico, e se levantou um Golias contra a minha vida. Uma consulta pré-agendada já, de rotina. O doutor me chamou e falou assim: vamos conversar um pouquinho aqui sobre a sua situação.
E ele disse assim: olha, Cláudio, se tudo correr bem, você tem de 5 a 10 anos de vida. Olha o Golias se levantando contra a minha vida. E eu olhei e falei assim, mas pensei comigo assim, falei assim, só 5 a 10? Falei, tá bom, tá ótimo, dá para fazer muita coisa, eu falei para ele. Mas dentro do meu coração eu pensei comigo assim, não é você, Golias, que vem contra mim, não é a tua palavra, não é a palavra de médico, é a palavra de Deus. O que me importa é a palavra de Deus. Se ele disser 5, 10, 15, 20, amém. Mas a palavra de um médico, a palavra que vem amedrontar, que vem causar espanto, esta está repreendida em nome de Jesus, está queimada em nome de Jesus Cristo. Eu quero falar aqui, olha, pessoal que está na web, para uma irmã que não veio nem no culto hoje. O médico fala que vai morrer. Olha, fica tranquila, não deixa que esse Golias venha se levantar contra você não. Se vai acontecer algo é porque o Senhor vai recolher, é porque está no tempo, é porque chegou o tempo de Deus. O Senhor só vai recolher se for chegar do tempo de Deus. Ninguém vai ficar para semente. Ela já tem uma certa idade e talvez isso venha acontecer, mas você tem que estar com o teu coração aberto e preparada para o momento em que isso acontecer, e receber isso com alegria, aproveitar os tempos, os momentos que ainda restam, para estar com ela, e falar da palavra de Deus, e do amor de Deus, e despeja e derrama amor de Deus sobre a vida dela. O Senhor Deus é que decide o momento, não é palavra de médico, não é nem palavra de profeta, que foi também dar o mesmo veredito, mas é palavra de Deus. Quando vier o tempo, será conforme a vontade do Senhor, e não porque um Golias apareceu, ou porque um profeta falou. Amém? Eu quero que você guarde isso no teu coração, e que você receba essa palavra hoje que nós estamos ministrando, em nome de Jesus Cristo, e entenda que muito mais forte é o Senhor nosso Deus, o Deus da onipotência, que tem todo o poder. Ele tem o poder para curar hoje. Bastam apenas 6 palavras. Não precisa muita coisa, não precisa alakazam, shazam, não precisa fumaça. Não, basta apenas uma cura. 6 palavras. Seja curada em nome de Jesus. Amém? Deus. Capítulo 17 ainda, coloca para mim o versículo 24. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. 25. Os israelitas comentavam entre si: vistes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentarás de tributo, impostos em Israel a família de seu pai. 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é que receberá o homem que matar este filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? O menino vem trazer marmita para os irmãos, e ele entende o que está acontecendo, irmãos. Talvez seja na minha ou na sua vida, é apenas um medo, um receio, um Golias, uma fortaleza que se forma. E Davi, menino, jovem ainda, ele fala: o que eu vou ganhar se eu for lá e desafiar esse?
Você vai ganhar riqueza, a filha do rei, não vai pagar mais imposto. É muita bênção para aquele que desafia Golias e vence. Nessa noite eu quero convidar você a desafiar Golias e vencer. Mas você vai dizer: ô louco, Cláudio, não. Você vai desafiar Golias e vencer pelo poder de Deus que está em você, pela glória de Deus, porque a glória de Deus transforma através do poder de Deus. Ela transforma situações através do poder de Deus. Davi diz a ele: quem é esse filisteu incircunciso? Por que Davi fala isso? Porque Davi, ele é circuncidado. Ele tem uma aliança com Deus, ele tem uma marca de aliança no próprio corpo. Quantos de nós temos uma marca de aliança? Aleluia, com Deus. Foi feita uma aliança com Deus. Quem vai por nós? Quem é o Senhor dos exércitos sobre as nossas vidas? Quem nos dá a vitória não é a nossa mão forte, não são os nossos braços, mas é o poder de Deus. É aliança. Se você é aliançado com Deus, se você tem buscado a presença dEle, se a glória de Deus está sobre a tua vida, e ela está, não há Golias que vença, não há Golias que resista ao poder de Deus sobre a tua e sobre a minha vida. É assim que eu coloco a minha fé. 5 ou 10 anos não. Quem resolve isso não é você, quem resolve isso é Deus. Quem resolve isso é o meu Pai. É Ele, é Ele, é Ele, apenas Ele. E eu creio, eu estou na presença do Senhor, eu estou cheio da presença dEle, cheio da glória dEle, estou dentro do propósito dEle, qual é o propósito dEle? Eu não sei de todos eles, mas um dos propósitos de Deus, Ele já me mostrou, é falar ao teu coração, é te ensinar, é te aconselhar, é caminhar junto com você, é estar junto de você, buscando a palavra dEle, buscando a presença dEle para te aconselhar, te orientar e te ensinar. Então eu estou no propósito de Deus. Se você está no propósito de Deus, tem cumprido o propósito de Deus, você está na presença dEle, busca a presença dEle, está debaixo da graça dEle, está debaixo da unção do Senhor, aleluia. Está na glória, está cheio da glória. É o que vai acontecer. Você tem o sinal da aliança com Deus. Você pode guerrear, você pode lutar, porque você vai vencer, em nome de Jesus Cristo. Mesmo capítulo, versículo 45 e 46. Oh meu Deus, a hora já foi. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Você vem aí com o seu diploma, você vem aí com suas maquininhas, com seus examezinhos, você vem com seus exames, com seus, mas eu, no entanto, venho a ti em nome do Senhor, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Enfermidade, você vem contra mim com um monte de diagnóstico, doença, circunstâncias, separação, adultério, drogas. Você vem mostrando aí as maconhas, os bagulho, os cachimbos. Você vem trazendo destruição, você vem fazendo um arregaço, mas eu vou diante de você em nome do Senhor dos exércitos, em nome de Yahvé, em nome do Senhor dos exércitos. É assim que eu vou diante de você, é assim que eu batalho contra você. 46. Hoje, Yahvé te entregará nas minhas mãos, aleluia, e eu te ferirei, e deceparei a tua cabeça, e darei o teu corpo aos cadáveres do teu exército, do exército filisteus, e às aves do céu, e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há um Deus sobre a tua e a minha vida. Toda a terra saberá que o Senhor é conosco. O Senhor dos exércitos é Ele que nos fortalece, é Ele que ergue as nossas pernas, nos dá força para lutar, é que nos coloca de pé, é que coloca um cara doente vir aqui diante do altar aqui e pular, dançar, correr, cantar, gritar, pregar, orar, desafiar gigante, desafiar filisteu, desafiar demônio,
desafiar enfermidades, desafiar situações, circunstâncias, fortalezas, em nome do Senhor dos Exércitos. Porque o Senhor se revela a nós quem Ele é. Ele se revela onde Ele está, que Ele está contigo. Ele revela que te conhece desde antes da fundação do mundo. Ele te revela mistérios do passado, do presente, do futuro. E Ele está aqui para te dar a vitória, para que todos saibam que há um Deus em Israel, para que todos saibam que há um Deus sobre a minha e a tua vida. Para finalizar, a glória de Deus nos transforma e nos faz semelhantes a Cristo. João 17, 22, 24. Ai, meu Deus. Jesus orando, diz assim, olha: eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado. Olha que situação. Jesus dizendo para Deus: eu tenho transferido para os teus filhos, meus servos, meus filhos, meus irmãos, aqueles que andam comigo, aqueles que creem, eu tenho transferido a eles a glória, Pai, que o Senhor me deu. É pouca coisa isso? Para que sejam um, como nós somos um, como Deus e o Pai somos um. Nós somos uma só igreja, um só corpo, firmados na presença de Deus. E Ele diz que transfere a glória que Ele tem, que recebeu do Pai, para nós, para nos transformarmos em um só. A glória de Deus é igual para mim, é igual para o irmão que está sentado aqui no canto, que eu não consigo ver direito quem é, Pastor Antônio. Qualquer um de nós é igual à glória de Deus, para que nós sejamos um só, plenos da glória de Deus. 23. Eu neles, Jesus dizendo, e tu em mim, nós em Cristo, e Deus em Cristo. Que lugar maravilhoso é esse que Jesus mesmo nos coloca. Ele mesmo conhecendo todos os nossos pecados, mazelas, dificuldades, falhas, incapacidade, Ele diz: eu estou neles e tu está em mim, sabendo que Ele ia morrer pelos nossos pecados. Mesmo assim Ele diz: não, eu quero transferir a glória que o Senhor me deu. Transferência de unção, isso é uma transferência de unção, hein? Transferir a glória que Ele recebeu de Deus para nós, para mim e para você, meu irmão. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Para que todos saibam que Deus nos ama, todas as situações da nossa vida serão vencidas, para que todos saibam que Deus nos ama, como amou a Deus, como enviou a Jesus Cristo, como Deus amou a Jesus e como nos ama também. Ele enviou a Jesus Cristo para nos salvar, para nos libertar, para nos ensinar, para levar sobre si as nossas enfermidades, dores, pecados, transformar a nossa vida, transformar-nos em Cristos. Olha, por isso que às vezes tem situações na vida que a gente passa, que dói, e dói mesmo, mas isso tudo serve para nos refinar, como se refina o ouro no fogo. Dói, mas cura. Dói, mas transforma. Dói, mas nos faz parecermos cada vez mais com Cristo. Não dá para parecer com Cristo sem cruz. Não dá para parecer com Cristo sem prego nas mãos. Não dá para parecer com Cristo sem açoite nas costas. Não dá para parecer com Cristo sem morte na cruz. Oh Deus, não dá para parecer com Cristo sem ressuscitar e transformar-nos em novas criaturas, que nós somos criadas pelo sangue de Jesus Cristo, nascidos da água e do Espírito. Para que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amastes, como também amastes a mim. 24. Pai, eu desejo
que os que me destes estejam comigo, onde eu estou. Onde Jesus está hoje? Onde Jesus está hoje? Sentado à direita de Deus, governando todo o universo. Levantai, ó portas eternas, levantai, ó portões eternos, para que entre o Rei da Glória. Abriu os portões eternos, abriram as portas eternas, e entrou o Rei da Glória. E a doideira, meu irmão, a doideira é que um homem entrou no céu. Abriram-se as portas do céu, abriram-se os portais eternos, para que um homem, porque Jesus foi homem, e ele subiu ao céu com o corpo de homem, adentrasse ao trono da glória de Deus, e está sentado à direita de Deus Pai. Deus, um homem com o corpo transformado, glorificado, mas é um homem, à direita de Deus, governando o universo. Para que onde eu estiver, estejam comigo onde eu estou, e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amastes antes da criação do mundo. Fechou? Grupo de louvor, venha para cá. Apóstolo, está por aí não? 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 Oi? Está ocupado, está lá embaixo, Ele vem aqui? Amém. Vem um grupo de louvor. Meu querido amado apóstolo. Vamos encerrar com a live, apóstolo? Quero, em nome de Jesus Cristo, agradecer, a toda a audiência. Um beijo no coração de vocês que nos acompanharam até agora. Fiquem com Deus. Domingo estaremos aqui a partir das 19 horas. Amém?